Segundo Cris Guerra, uma autora brasileira, filhos costumam parir grandes empreendedoras. E qual mãe não se viu com uma vontade louca de mudar de planos com a chegada dos filhos? Quem não desejou a liberdade de horários? Poder estar perto para ver o crescimento daquele bebezinho, acolher os choros, ouvir e registrar os sorrisos, ver os primeiros passos, brincar, estar e ser presente. Olha, eu acho que a maternidade deveria ser estudada. Como é que pode a gente se lascar tanto e ainda assim olhar para aquele par de olhos arregalados e pensar: filho, como foi que eu vivi até agora sem você? O puerpério, por exemplo, é uma loucura de emoções, mas encaramos com amor. O cansaço e a privação do sono, que são contrabalanceados com aquele cheirinho de céu dos primeiros dias. Ok, tudo bem que rapidamente o cheiro de céu se torna cheiro de leite azedo, mas quem é mãe continua achando o cheiro do filho uma espécie de droga viciante. Falando em puerpério, levanta a mão aí quem nunca pagou peitinho em público porque esqueceu de guardar o peito depois de dar mamar. Quem quase pôs fogo na casa porque esqueceu uma panela no fogão com meia dúzia de coisas esterilizando. Manas, se fosse fácil de fazer, a gente poderia até chamar de macarrão instantâneo, mas definitivamente não é fácil. E você, que gera e cuida, muitas vezes sozinha, de um ser humano completamente dependente, muitas vezes se vê com medo mesmo do fim da licença maternidade. Medo de ser desligada, como 50% das mulheres no Brasil são. Medo de não ser desligada e ver sua carreira desacelerar enquanto você está longe do seu filho. Medo de faltar presença, medo de faltar dinheiro, medo dele crescer e você nem ver. Medo de pensar, quando seu filho for um adulto, o que ele vai lembrar sobre esses primeiros anos com você. E é por isso que filhos costumam parir grandes empreendedoras, porque a família toma uma proporção gigantesca nas suas prioridades. Mesmo que você ame trabalhar, é preciso encontrar uma forma de conciliar a presença e o dinheiro. E muito provavelmente é por isso que você está aqui. Que bom que você está aqui. Começamos essa websérie acalmando o seu coração e dizendo: fica tranquila, porque entre trabalhar e ser presente na criação dos seus filhos, você pode ficar com os dois. Você não está sozinha nessa. E você não precisa ser nenhum ser especial ou iluminado para isso. Ao longo dessa websérie, nós vamos te mostrar como você pode começar a viver essa realidade também. Seja bem-vinda a Filhos Costumam Parir Grandes Empreendedoras. A série que vai te ajudar a unir a liberdade de ser dona do seu tempo e a independência financeira através do seu negócio como mãe empreendedora. Muito se fala em empreendedorismo materno quando querem se referir a uma mulher que faz uma renda extra para a família. Faz uma coisinha aqui, outra ali, um trabalho não profissionalizado. Essa é a mensagem cultural tão forte que as mulheres acabam pensando que, como escolheram ficar mais perto dos filhos, o que sobra para ela, em termos de carreira, é fazer apenas uma renda extra. Agora, muito pouco se fala sobre mulheres que criaram negócios sólidos, com faturamentos impressionantes, quando decidiram empreender depois da chegada dos filhos. Mas nós viemos falar sobre elas e sobre como você pode chegar lá. Meu nome é Lia Castro e eu abri a minha primeira empresa aos 22 anos, antes de ser mãe. Eu amo empreender, já perdi e ganhei muito dinheiro nas minhas jornadas empreendedoras. E do alto da experiência de alguém que empreende há mais de uma década, eu preciso te contar uma coisa. A consolidação das redes sociais mudou o jogo do empreendedorismo completamente e colocou quem é mãe empreendedora no jogo. Tem um motivo pelo qual a mídia fala tão pouco sobre mães que são grandes empreendedoras. É porque até pouco tempo elas pouco existiam. De cada 10 negócios promovidos por mulheres no Brasil, 7 fechavam antes de completar o segundo ano. É difícil, né? A maternidade chegava, trazia um comportamento empreendedor tão forte, uma vontade enorme de fazer dar certo, mas dava errado. E muito disso é porque empreender antes era quase como trabalhar triplicado, em comparação com um trabalho CLT. E o dinheiro demorava uma vida inteira de propaganda boca a boca para ser suficiente. A boa notícia é que hoje, para quem consegue usar a internet a seu favor, empreender está muito mais barato e muito mais fácil. Os resultados também chegam mais rápido.
A má notícia é que, apesar de ser fácil, não é óbvio. E caso a empreendedora não saiba usar direito a internet, ela tem bem mais chances de dar errado do que de dar certo. Eu sou a Carmen Madriles, uma ex-CLT com mais de uma década de experiência corporativa que nunca nessa vida achou que ia ser empreendedora. Até que os filhos chegaram e cá estou eu, mãe e empreendedora. Eu sou cofundadora junto com a Lia da Escola de Negócios da Mãe Empreendedora. Nesses pouco mais de 3 anos da escola, nós já impactamos de forma gratuita mais de 1 milhão de mulheres com os nossos conteúdos gerais. Mais de 25 mil mães só nos eventos dos últimos 4 meses. E temos um super orgulho de contar que a nossa escola já bateu a marca de mais de 7 mil alunas nos nossos programas fechados. Temos alunas em todos os estados brasileiros e mais 7 países: Estados Unidos, Canadá, Alemanha, México, Portugal, Catar e Austrália. Olha, para quem achava que não tinha talento nenhum para empreender, se tornar uma empreendedora e ainda ajudar mais de 7 mil mulheres a terem isso nas suas vidas também significa que deu certo, né? E se depender de nós, aqui da Escola de Negócios da Mãe Empreendedora, vai dar certo aí no seu negócio também. Continua aqui que você vai entender como. Essa é uma série para você, mãe, que abriu um negócio próprio, mas que ainda não consegue o volume de clientes que precisa. E até para você que tem uma ideia de negócio, mas não sabe por onde começar para transformar essa ideia em realidade. Se você só tem vontade de empreender, mas não tem nem ideia ainda, fica também. Acho que pode te ajudar bastante a começar do jeito certo. Nós mulheres temos grande dificuldade com relação ao mercado de trabalho, seja empreendendo ou seja dentro de empresas. Para vocês terem uma ideia, existe um dado da FGV que mostra que 50% das mulheres são demitidas no retorno da licença maternidade. E o que nós mulheres pensamos? Bom, esse mercado corporativo não é para mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou empreender. Porém, quando essa mulher ela busca o empreender, busca o empreendedorismo, ela percebe que esse mercado também não a acolhe da forma como ela esperava. E isso faz com que ela encontre muito amadorismo, pouco profissionalismo, né, nessa questão do empreender, o que a joga para a renda extra. Para que a gente possa começar a falar de você e, consequentemente, do seu negócio, eu preciso que você feche os olhos. Fecha mesmo, é importante. Imagine onde você gostaria de estar daqui 5 anos. Difícil, né? Vamos juntas então. Imagine como que você gostaria que estivesse o lugar que você mora, ou imagine o lugar que você quer morar. Como ele será? Depois, imagine quais upgrades de conforto você gostaria de ter em comparação com a sua vida de hoje. Ajuda em casa, limpar, lavar, passar. E os filhos? Vão estudar onde? O que é que você gostaria que eles tivessem daqui 5 anos que hoje a grana ainda não conseguiu pagar? Lazer, viagem, passeio, em 5 anos, como será a sua relação com o descanso? Agora a parte mais importante do exercício, você. Veja daqui 5 anos, como você tá? Que roupas que você veste? Quais as rotinas de autocuidado você quer retomar? Quais coisas você quer fazer por você? Agora abra os olhos e pense que esse estilo de vida que você desejou no exercício será bancado pelo rendimento mensal do seu negócio. Quanto é que você quer ganhar por mês? Para que isso seja possível, escreva aí num papel ou no bloco de notas do celular quanto você quer colocar no seu bolso todo mês. É uma delícia fazer esse exercício de se imaginar daqui 5 anos, né? Visualizar os seus sonhos, encarar seus maiores desejos. Agora, a melhor parte eu vou te contar agora. Prepara o seu coração. 80% das nossas alunas que seguiram nosso programa alcançaram o número que escreveram no papel. E não precisaram de 5 anos para isso. Ou seja, é real, é possível. E você também pode chegar lá, desde que você saiba o que fazer. Osho disse que a educação é a ponte entre a potencialidade e a realidade. E por isso, nós criamos essa websérie, para te ajudar a entender quais devem ser os seus pontos de atenção na criação e no desenvolvimento do início do seu negócio, para que você possa aprender o que precisa para atravessar a ponte entre o potencial que você tem hoje e a realidade que você quer viver. A única coisa que te separa do que você quer viver é essa ponte. Se ela for bem construída, o seu potencial se torna real. Se ela não for bem construída, será sempre só o seu sonho.
Sabe qual será a matéria-prima dessa ponte? O digital. Aprender a tocar o seu negócio usando ferramentas online é definitivamente o que vai te levar com mais segurança e autonomia a ter um negócio de verdade, faturando bem todos os meses. Por exemplo, você sabia que o Brasil é o terceiro maior país do mundo em número de usuários ativos no Instagram? Segundo dados do We Are Social, cerca de 95 milhões de brasileiros usam essa rede social diariamente. Você achou que você estava sozinha, né? Mas não. Segundo uma pesquisa da Opinion Box, feita em janeiro de 2021, 84% das pessoas entram no Instagram pelo menos uma vez por dia. E durante a pandemia, 72% passaram a usar mais o Instagram. 52% já compraram algo que descobriram no Instagram. E provavelmente você até já tem um perfil no Instagram. Mas o que nós vamos te contar e que quase ninguém sabe é que ter um perfil e postar nele vai te levar a crescer de forma muito lenta. Enquanto existem outras formas de fazer o seu negócio aparecer para muito mais gente do que só os seus seguidores e conhecidos. Quase ninguém sabe, mas você vai saber como aqui com a gente. Porque se você está aqui, você sabe que você precisa aprender mais do que você sabe hoje para conquistar um negócio mais profissional e rentável. Isso já é mais do que a imensa maioria das pessoas sabe. Você já deu o primeiro passo e assumiu a responsabilidade pelo seu desenvolvimento. A primeira competência de uma mãe empreendedora com um negócio de alto faturamento. Para que você tenha conquistado essa competência, você provavelmente já venceu a cultura da renda extra e não quer se contentar com poucos clientes e um negócio baseado no amadorismo. E você pode se sentir vitoriosa por isso. Para conquistar a próxima competência, será preciso encarar uma das maiores dificuldades profissionais de qualquer mulher: as crenças limitantes. Você já parou para pensar que a maior parte do seu dia você é controlado pelos processos inconscientes e não pelos processos conscientes, como a maioria das pessoas pensam? As crenças são os limites de nosso modelo mental, ou seja, são todas as programações neurais que aprendemos durante nossa vida, principalmente lá na infância. Essas crenças vão se reforçando ao longo da vida e no nosso desenvolvimento e se fixam no nosso subconsciente como verdades absolutas. E o pior de tudo, elas funcionam como lentes de um óculos que formata a nossa realidade. Essas crenças são coisas que todas nós temos e que acabam determinando aí nossos comportamentos, conforme nossas atitudes e principalmente os nossos resultados. Ou seja, de tanto acreditar naquilo, aquilo virou verdade na forma como você vive no seu dia a dia. Quer ver? E se eu te falar, dentre as nossas alunas que estruturaram seus negócios usando as redes sociais como principal canal de vendas, nós temos alunas com faturamento de mais de 50 mil reais e algumas que chegaram a 140 mil reais em um único mês. Você também pode ter esses resultados. Eu aposto que pelo menos uma crença limitante passou pela sua cabeça agora. E eu aposto que elas vieram como: não é para mim, eu não posso, eu não mereço, eu não consigo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Então, na verdade, o que está por trás das nossas crenças? O medo. O medo de errar, o medo de ser criticada, o medo de ser rejeitada, o medo de não ser boa o suficiente, muitas vezes até o medo de acertar, o medo de que as coisas deem certo. Então, para a gente conseguir vencer as nossas crenças limitantes, agir mesmo sentindo, mesmo pensando, a gente precisa aprender a lidar com os nossos medos. Os nossos medos, eles não são defeitos, eles não são pontos fracos. Eu ouço muitas mulheres falando: Bruna, o meu problema é que eu tenho medo. Esse não é um problema. O seu problema é que você paralisa diante do medo. Então, o que a gente precisa fazer é criar estratégias, ter ferramentas para a gente conseguir agir mesmo com medo. Porque a coragem, ela não é a ausência do medo. A coragem é quando eu consigo sentir o medo, identificar o medo, me preparar e agir mesmo com medo. Então, por trás dessas crenças limitantes, de que eu não estou pronta, de que eu não tenho tempo, de que eu não sou capaz, existe um grande medo de errar ou até mesmo de acertar. Então, imagina que você é uma mulher que você pensa que você tem uma crença de que você não é capaz. O que acontece, como funciona dentro da gente? Se você pensa que você não é capaz, você se sente como alguém que não é capaz e você se comporta como alguém que não é capaz.
Como se comporta alguém que não é capaz? Enche a agenda de outras coisas para fazer, de coisas que são fáceis, de coisas que eu me sinto capaz de fazer. Então, aquilo que vai exigir um pouco mais da sua dedicação, que vai exigir um pouco mais da sua energia, você acaba procrastinando, empurrando com a barriga. Por quê? Porque você não se sente capaz para fazer isso. Você tem essa crença, então você se comporta como alguém que não é capaz. E alguém que não é capaz, ela vai fazer de tudo para não dar o passo e se desafiar a isso. Agora, se você escolhe acreditar que, tudo bem, em muitos momentos da minha vida eu não fui capaz, eu fracassei, eu desisti, eu destruí o que eu construí, mas tiveram momentos na minha vida que eu fui capaz, que eu acertei, que deu certo, que eu fui boa. E aí você resolve, você decide acreditar que você é uma mulher capaz, você começa a pensar como uma mulher capaz, a sentir como uma mulher capaz e a se comportar como uma mulher capaz. E como se comporta uma mulher capaz? Ela enfrenta os medos dela, ela se prepara diante dos medos dela, ela encara os desafios, ela erra, mas ela aprende com os erros dela e ela continua. A mulher capaz, ela não paralisa diante do medo. Mas por quê? Porque ela decidiu acreditar que ela é capaz. Porque dentro de todas nós existe sim uma mulher que erra, que fracassa, que é fraca, mas existe também uma mulher que é muito forte, que é muito capaz e que já realizou muita coisa. Então tudo depende de qual versão você escolhe se conectar e o que você escolhe acreditar sobre você. E uma das coisas que a gente mais faz e que prejudica os nossos resultados é procrastinar. Então, por trás dessa falta de autoconfiança, por trás desse medo que a gente sente, a gente acaba sempre deixando o que é importante para depois. E eu queria deixar aqui para vocês um caminho para resolver a procrastinação na nossa vida, porque é possível. A procrastinação é uma defesa, é uma escolha. Eu estou escolhendo deixar algo para depois. E por que eu escolho deixar para depois sempre aquilo que é mais importante para mim? Olha, não é culpa sua. Você precisa entender o que acontece dentro de você, na sua mente, no seu cérebro, para que isso aconteça. Então, imagina que eu, você, todos os seres humanos, a gente é movido por duas coisas. Por fugir da dor ou buscar prazer. É isso que a gente faz o tempo todo. A gente está o tempo todo tentando evitar o que vai causar dor ou buscar experiências que vão trazer prazer. Porém, existe uma parte do nosso cérebro que é responsável pelas respostas de luta e enfrentamento, ou seja, uma parte do nosso cérebro que está sempre querendo poupar a energia nossa. Por quê? Se algum perigo acontecer, eu preciso ter energia para reagir diante do medo. Seja o medo de falar em público, o medo de não ter ninguém na minha live, enfim, qualquer medo que surja, o seu corpo precisa ter energia para reagir diante desse medo. E o nosso cérebro, muito inteligente, ele acaba fazendo com que a gente sempre busque escolhas que vão poupar mais energia nossa. Por isso que muitas vezes você enche o seu dia de atividades, mas são coisas que você faz de forma automática, você nem pensa porque você sabe fazer, você não vai desprender energia. E aquelas coisas que você vai precisar pensar, se desafiar, enfrentar os seus medos, você deixa para depois. Então, não é só uma escolha que você faz, é um mecanismo de defesa nosso, do ser humano. Então, percebe que se você não tiver estratégia para fazer isso, o seu cérebro sempre vai te dominar e sempre vai fazer você empurrar com a barriga, deixar para depois aquilo que é realmente importante. E o que fazer nesse momento? Tá, entendi, mas o que eu tenho que fazer? Você sempre tem que pensar o seguinte, ok, é mais fácil, eu sempre dou o exemplo da academia, né? O prazer que eu sinto fazendo uma atividade física, depois que eu faço atividade física, é o mesmo prazer que eu sinto sentada no sofá comendo um pedaço de bolo. Só que o que é mais fácil para o meu cérebro? Ir para a academia, para sentir esse prazer, ou sentar no sofá e comer um pedaço de bolo? É muito mais fácil e eu vou obter o mesmo prazer eu comer esse pedaço de bolo. Então saiba que você precisa ser mais forte do que a sua vontade de fazer aquilo que é mais fácil. E só assim você vai conseguir pensar, não o que é mais fácil, que vai gastar menos energia, mas o que é mais importante para mim, o que vai me levar mais perto do meu sonho e do meu propósito de vida. Então, a segunda competência que você vai desenvolver aqui com a gente é a consciência. Sair do piloto automático,
do modelo que limita os seus avanços e programar o seu cérebro para não bloquear os movimentos que você precisa fazer. Para que a gente complete o tripé das competências de uma mãe empreendedora com um negócio que fatura alto, eu preciso dizer que você vai precisar descer da arquibancada, onde você está agora só assistindo, e vai assumir o seu lugar no campo de batalha. A terceira competência é a execução. E aqui vale um alerta máximo. Muito cuidado para não ir para o campo de batalha com as informações erradas em mãos. Isso é muito comum. A gente já viu por aqui mulheres raçudas, dedicadas, correndo atrás, mas que não alcançaram seus resultados porque estavam fazendo coisas que iam demorar uma vida inteira para começar a gerar mais clientes e, consequentemente, dinheiro. Eu sei que é difícil assumir que você pode estar fazendo as coisas de um jeito que talvez não seja no caminho mais sábio, mas para buscar essa sabedoria, nós queremos assumir a nossa ignorância. E se você está aqui, eu acredito que você tem a clara intenção de melhorar e transformar o seu potencial em realidade. É hora de abrir espaço no seu hardware para aprender coisas novas. Como nós já dissemos aqui, a internet e as redes sociais transformaram o potencial do empreendedorismo materno. Poucas pessoas já se tocaram disso e sabem como fazer. E se você ficar com a gente até o final dessa série, vai ter a oportunidade de decidir se continua fazendo tudo igual ou se vai para o campo de batalha com informações atualizadas e muito valiosas. Sabe por que a gente bate tanto nessa tecla? Porque nós mesmas já cometemos esse erro. Em 2017, quando a gente abriu a nossa empresa, nós ignoramos a potencialidade do digital e começamos a empreender usando muito mais o offline. Nós tínhamos perfil no Instagram, tínhamos site, mas isso é o que todo mundo tem. O que mudou o nosso jogo foi o que a gente aprendeu depois. Quando a gente ainda não sabia sobre a nova economia do digital, nós vivíamos de eventos presenciais. Viajávamos o Brasil inteiro reunindo mães empreendedoras. A verdade é que a gente faturava, mas pouco, e trabalhava muito. Ou seja, mesmo com alguma presença digital, a gente estava indo pelo caminho do empreendedorismo tradicional. Olha só, nós tínhamos responsabilidade e também tínhamos consciência de como superar as nossas crenças limitantes. Mas a gente foi para o campo de batalha com as informações erradas. E o resultado disso foi que em um movimento errado, nós investimos todo o caixa da empresa que a gente tinha construído até ali em uma plataforma digital nova, que custou R$30 mil e não resultou em nenhum real de lucro. Prejuízo total de R$30 mil, fora o tempo e a energia que nós dedicamos nisso. Dali em diante ficou claro para nós que não bastava querer, a gente precisava aprender. Em 2018 começou o nosso processo de aprendizagem. Foi um grande divisor de águas para nós. Bom, e uma das coisas que já surpreenderam desde o início foi quando a gente foi ver o primeiro pitch ao vivo. Elas apareceram com a Malu no colo. A Carmen trouxe a Malu para fazer o pitch e a gente já viu que alguma coisa era diferente ali e que nada iria parar, iria ser um empecilho, ser uma desculpa para o negócio não acontecer. E quando elas entraram no programa, a gente tinha uma imersão de 5 semanas em que as startups passavam durante 5 semanas trabalhando quase que o tempo todo, o dia inteiro com a gente. E elas trouxeram a Malu. A Malu participou ativamente, foi a mais nova empreendedora que a gente teve dentro do programa. Então ela participou ativamente de tudo. E o trabalho que foi realizado, o desenvolvimento do negócio que foi feito durante aquelas 5 semanas foi exatamente igual ou até melhor do que o desenvolvimento de outras startups que já tinham passado pelo programa ou que estavam naquele momento. E o fato de estar nesse momento, de estar com uma criança pequena, de estar se aventurando nesse mercado de inovação, nesse espaço de inovação, não tinha nenhum empecilho, não teve nenhuma dificuldade maior por estar com a Malu, por estar trabalhando junto por estar cuidando de uma criança pequena ou de crianças pequenas. A Lia também não estava lá com as crianças, mas estava o tempo todo presente com as crianças. Então, nada foi muito natural e funcionou muito bem. Bom, eu já continuo acompanhando de perto o desenvolvimento da Escola de Negócios. A Lia, a Carmen, todo o time estão com a gente agora no Learning Village. O Learning Village é uma iniciativa, é um hub de inovação com foco em educação, desenvolvimento de pessoas da Singularity, da HSM. Hoje eu estou liderando essa frente.
E é muito bom ver esse desenvolvimento, ver o quanto elas conseguiram crescer, conseguiram de fato explorar esse mercado, trabalhar o propósito que elas tinham desde sempre e fazer acontecer, e fazer virar um negócio que ninguém estava olhando muitas vezes porque não acreditava no potencial, e elas mostraram que tem um potencial muito forte. Em pouco tempo, nós fomos novamente para o campo de batalha, agora com as informações corretas. E isso mudou tanto o jogo para nós que em 2019 nós ganhamos um prêmio nacional de empresa mais inovadora do Brasil e como idealizadoras da Escola de Negócios da Mãe Empreendedora, o prêmio de mulheres mais inovadoras do Brasil. Os resultados vieram de formas tão expressivas que no mesmo ano a gente foi considerado uma das 10 empresas com maior potencial de crescimento disruptivo. Para o Grupo Mãe, inovação é olhar para coisas muito simples, como no nosso caso é olhar para a carreira da mulher que optou pela maternidade. Quando uma mulher decide ter filho, ela está assumindo o maior desafio da vida dela e da vida de qualquer outro ser humano, que é desenvolver um ser humano novo. E seria comum a gente entender que a sociedade se mobilizaria para ajudar essa mulher, e de fato não é o que acontece. A gente vê uma mulher tendo uma maternidade solitária e tendo que abrir mão da carreira dela. A gente nasceu para mudar esse cenário, para criar um mercado paralelo, para que essa mulher possa se desenvolver enquanto profissional. E apesar de muito felizes com esse prêmio, aqui no Brasil 50% das mulheres são demitidas após a licença maternidade. Então esse prêmio significa para nós que essa mudança está tendo voz. Essas mulheres importam sim, e estamos fortalecendo e empoderando um novo mercado, porque a gente acredita de verdade que entre trabalhar e ser presente na criação dos filhos é possível ficar com os dois. Logo depois, fomos escolhidas pela universidade mais inovadora do mundo como residentes de um hub de educação e inovação no Brasil. E hoje a gente faz parte do Learning Village, um espaço voltado para empresas que pensam a educação de forma criativa para melhorar o mundo. Nós conseguimos construir a nossa ponte usando o digital. Ou seja, hoje, como mães empreendedoras com um negócio que fatura alto, e tendo acompanhado outras centenas de mulheres que também entraram para esse grupo, nós podemos afirmar que a mãe empreendedora que fatura alto é a mulher que foi picada pelo bichinho do empreendedorismo depois da maternidade, que assumiu a responsabilidade de empreender sem se contentar em fazer um dinheirinho extra com um negócio amador, aquela mulher que despertou a sua consciência para não deixar que os medos e as crenças limitantes a bloqueassem e que desceu para o campo de batalha para executar, tendo em mãos informações corretas sobre como usar o digital para crescer. Você começou hoje a se transformar nessa nova empreendedora. Com a mentalidade aliada aos seus anseios como mãe empreendedora, você está pronta para o próximo passo. No episódio 2 da série Filhos Costumam Parir, Grandes Empreendedoras, você vai conhecer empreendedoras que saíram do absoluto zero e conseguiram alcançar o lucro que elas desejavam. O episódio 2 está imperdível. Até lá!